Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um inédito Ai Amigos Esportes, apresentado por mim, Ricardo Niime. Siga e curta o Ai Amigos Esportes no nosso canal no YouTube, também na nossa página no Facebook, através do nosso perfil no Twitter, agora também pelo WhatsApp, neste número aí 19 991357215 e tudo no nosso portal na internet aiamigos.com.br. Hoje, terça-feira, 6 de março de 2018, vamos falar muito de futebol com o Campeonato Paulista das séries A1, A2 e A3 e também a Liga dos Campeões da UEFA. Também vamos falar muito de basquete com a LBF de basquete feminino e o NBB de basquete masculino. E também vamos falar de voleibol com a Superliga feminina e também a Superliga masculina. Preparados? Vamos rodar a nossa vinhetinha de abertura e daqui um minuto retornaremos em definitivo com mais Ai Amigos Esportes, o seu canal de esportes. Futebol. Basquete. Vôlei. E outras modalidades. Ai Amigos Esportes. Seja um ciclista consciente. Respeite e seja respeitado. Utilizar a bicicleta como meio de transporte é uma ação que está se tornando a cada dia mais comum, pois além de representar uma opção ambientalmente responsável, também faz bem para a sua saúde e pode ser uma alternativa mais rápida para quem tem que enfrentar os engarrafamentos das grandes cidades. Devido ao crescimento constante do número de ciclistas, é cada vez mais importante estabelecer um convívio mais amigável e responsável no trânsito com os outros veículos, e para isso, existe uma série de procedimentos que podem ajudar na boa convivência entre bicicletas e veículos nas vias. A seguir, vamos conhecer alguns procedimentos que são obrigatórios, regulamentados pelo Código de Trânsito Brasileiro, e algumas dicas que podem ajudar a prevenir acidentes. Quando for realizar uma manobra, o ideal é que o ciclista sinalize com o braço para os lados, indicando para qual lado irá virar. E levantar a mão espalmada quando quiser indicar que vai parar. Tenha cuidado ao passar por carros estacionados, pois a porta pode ser aberta e causar um grave acidente. Ao passar por cruzamentos, redobre a atenção. Tenha cuidado com veículos que poderão fazer conversões à direita, pois estes são os locais de maior índice de acidentes. Fique atento também a veículos que estejam saindo ou entrando em garagens ou vagas de estacionamento. Essas são somente algumas dicas para pedalar tranquilo, mas lembre-se que o respeito deve ser a palavra de ordem nas vias, tanto para motoristas quanto para ciclistas e pedestres. Se todos cumprirem com suas obrigações e levarem em consideração também a segurança do próximo, podemos construir um ambiente mais agradável e seguro no trânsito. Pense nisso. Estamos de volta em definitivo com o nosso Ai Amigos Esportes e para abrir o programa desta terça-feira, 6 de março de 2018, vamos ver o resumo do fim de semana pela 10ª rodada, a classificação dos grupos e os próximos jogos no meio de semana pela 11ª rodada do Campeonato Paulista da Série A1. A 10ª rodada começou na última sexta-feira em Araraquara, na Arena da Fonte Luminosa. A Ferroviária saiu atrás e buscou empate em 2-2 com o Mirassol. Resultados: a 10ª rodada continuou no último sábado com 3 partidas. Em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, no Majestoso, Red Bull Brasil e São Bento não saíram do 0-0. Resultados: já em Santo André, no estádio Bruno José Daniel, Santo André perdeu por 1-0 para o Botafogo de Ribeirão Preto. O único gol da partida aconteceu aos 44 minutos da segunda etapa com Lucas Taylor. Resultados:
Em Novo Horizonte, no estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, o Grêmio Novo Horizontino virou em 3-2 em cima do Ituano. O Ituano saiu na frente aos 25 minutos de partida com Júnior Santos, que só completou para o gol. Depois do intervalo, logo com 1 minuto, o Ituano ampliou com Marcelinho. O Novo Horizontino foi com tudo e aos 14 minutos diminuiu com Alisson Safira. 3 minutos depois, o Grêmio empatou de novo com Alisson Safira. A torcida local ainda comemorava o empate quando o Grêmio Novo Horizontino virou aos 19 minutos da etapa final com Adilson Goiano. Resultados: a 10ª rodada continuou no último domingo com 2 partidas em São Paulo, no estádio Paulo Machado de Carvalho, no Pacaembu. Após apagão de luzes, o Santos arrancou empate em 1-1 com o Corinthians. O Corinthians saiu na frente aos 19 minutos de partida. René Júnior recebeu na intermediária e arriscou um chute. A bola desviou em Léo Cittadini e ganhou efeito contrário e encobriu o goleiro Vanderlei. O apagão das luzes aconteceu por volta de 21 minutos do segundo tempo, mas meia hora depois o jogo foi reiniciado e o Timão quase ampliou. Jadson tirou do alcance do goleiro Vanderlei, mas Daniel Guedes salvou em cima da linha. Na sequência, após cobrança do escanteio, a bola sobrou para Rodriguinho, que encheu o pé, mas o goleiro Vanderlei praticou uma defesa milagrosa. E o velho ditado futebolístico, quem não faz toma, entrou junto com o jovem Diogo Vitor aos 41 minutos da etapa final, empatou a partida para o Santos. Resultados: e em Lins, no estádio Gilberto Siqueira Lopes, no Gilbertão, o Linense tomou a virada e perdeu por 2-1 para o São Paulo. O Lanterna Linense saiu na frente aos 37 minutos de partida. O meia Murilo Henrique recebeu a bola pelo lado direito, levou a bola para o centro da área e chutou no cantinho do goleiro Jean, que não evitou o gol. Pressionado, o São Paulo conseguiu empate aos 41 minutos da primeira etapa. Cueva serviu o lateral Reinaldo, que mesmo sem ângulo soltou um torpedo para o gol. A bola ainda explodiu no travessão antes de balançar as redes. E já nos acréscimos da etapa final, o São Paulo virou. Nenê cobrou escanteio na medida para Rodrigo Caio, que testou para o fundo do gol. Resultados: a 10ª rodada terminou ontem à noite com 2 partidas. Em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, no Majestoso, a Ponte Preta foi surpreendida e perdeu por 1-0 para o Bragantino. O único gol da partida aconteceu aos 33 minutos da etapa inicial. Matheus Peixoto recebeu a bola no costado da zaga e tocou para o gol na saída do goleiro Ivan. Resultados: e em São Paulo, na arena do Allianz Parque, o time alternativo do Palmeiras perdeu em casa por 1-0 para o São Caetano. O único gol da partida aconteceu logo aos 6 minutos de partida com Chiquinho. Classificação: a classificação do grupo A, o líder é o Corinthians, 17 pontos, segundo o Bragantino com 15, terceiro o Ituano com 14, em quarto em vermelhinho aí o Linense com 6 pontos. Pelo grupo B, o líder é o São Paulo com 14, segundo agora é o São Caetano com 13, terceiro é a Ponte Preta de Campina com 10, em quarto o Santo André com 8 pontos, também vermelhinho. Pelo grupo C, o líder é o Palmeiras com 20, segundo estão empatados Novo Horizontino e São Bento com 14 pontos, em quarto a Ferroviária com 11. E pelo grupo D, o líder é o Santos com 18, segundo o Botafogo de Ribeirão com 15, terceiro é o Red Bull Brasil com 12, em quarto o Mirassol com 11 pontos. Próximos jogos: a 11ª rodada começa hoje, terça-feira, 6 de março, às 7h15 da noite em Sorocaba, no estádio Walter Ribeiro. No duelo de vizinhos em busca da classificação, o São Bento de Sorocaba encara o Ituano. Próximos jogos: a 11ª rodada continuará amanhã, quarta-feira, 7 de março, às 5 horas da tarde em Lins, no estádio Gilberto Siqueira Lopes, no Gilbertão, no jogo dos ameaçadíssimos de rebaixamento, e em caso de empate, os dois poderão morrer abraçados na Série A2 no ano que vem. O Linense enfrentará o Santo André. Já às 7h30 da noite, em Novo Horizonte, no estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, o Grêmio Novo Horizontino receberá o Santos.
E às 9h45 da noite em São Paulo, na Arena Corinthians, no Itaquerão, o Corinthians enfrentará o Mirassol. Próximos jogos. A 11ª rodada terminará na quinta-feira, 8 de março, às 5 horas da tarde em Araraquara, na Arena da Fonte Luminosa, a Ferroviária receberá o Bragantino. Já às 7h15 da noite em São Caetano do Sul, no estádio Anacleto Campanella, o São Caetano enfrentará o Botafogo de Ribeirão Preto. Já às 8h30 da noite em São Paulo, na Arena do Allianz Parque, no clássico paulistano da rodada, o Palmeiras receberá o Tricolor Paulista. E às 9h30 da noite em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli no Majestoso, no clássico campineiro em busca da classificação, o Red Bull Brasil enfrentará a Ponte Preta de Campinas. Você confere os resultados pela 11ª rodada do Campeonato Paulista da Série A1 na quinta-feira, durante o Ai Amigos Esportes, o seu canal de esportes. Agora no Ai Amigos Esportes, vamos ver os próximos jogos pela primeira rodada nos playoffs das quartas de final da Superliga Feminina de Vôlei. A primeira rodada pelos playoffs das quartas de final da Superliga Feminina de Vôlei começará na próxima sexta-feira, 9 de março, com 2 partidas. Às 7 horas da noite, horário de Brasília, em Bauru, no ginásio Panela de Pressão, o Vôlei Bauru receberá o Dentil Praia Clube. E às 9h30 da noite, horário de Brasília, em São Paulo, no ginásio poliesportivo Henrique Villaboim, o Esporte Clube Pinheiros enfrentará o Sesc Rio de Janeiro. A primeira rodada pelo playoffs das quartas de final da Superliga Feminina de Vôlei continuará no sábado, 10 de março, às 10h30 da manhã, horário de Brasília, no Rio de Janeiro, no ginásio da Hebraica. O Fluminense receberá o Camponesa Minas. E a primeira rodada pelos playoffs das quartas de final terminará no domingo, 11 de março, às 10h30 da manhã, horário de Brasília, em Osasco, São Paulo, no ginásio José Liberati. O Vôlei Nestlé Osasco enfrentará o Renault Barueri. Agora no Ai Amigos Esportes, vamos ver o resumo do fim de semana pela 10ª rodada, a classificação geral e os próximos jogos no meio de semana pela 11ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Próximos jogos. A 10ª rodada começou no último sábado com 5 partidas. Em Votuporanga, na Arena Plínio Marim, o votuporanguense foi surpreendido e perdeu por 2-1 para o 15 de Piracicaba. Os gols saíram todos no segundo tempo. O Nhoquim saiu na frente aos 3 minutos. Cleidson errou o passe, Bruninho interceptou, invadiu a área e chutou no ângulo do goleiro Vitor Prada. A festa piracicabana durou apenas 4 minutos, porque o votuporanguense empatou com Felipe de cabeça. E o 15 de Piracicaba achou o gol da vitória aos 37 minutos da etapa final. Em outra falha da defesa do time da casa, a bola sobrou livre para Everton, que bateu firme para o Nhoquim ainda sonhar com acesso à Série A1. Resultados. Em Barueri, na Arena Barueri, o Oeste empatou em 1-1 com o líder São Bernardo Futebol Clube. O Oeste saiu na frente aos 40 minutos da primeira etapa com Bruno Alves. E Alvinho, aos 28 minutos da etapa final, arrancou o empate e manteve a invencibilidade do líder São Bernardo Futebol Clube. Resultados. Já em Sertãozinho, no estádio Frederico Dalmaso, o Sertãozinho venceu de virada por 4-3 a Inter de Limeira. Os gols da Inter de Limeira foram marcados por Éder Paulista 2 vezes, aos 13 e aos 21, e Malcom aos 38 minutos, todos na primeira etapa. Os gols do Sertãozinho foram marcados por Alemão aos 24 minutos da etapa inicial e o hat-trick de Magrão aos 22 minutos, também aos 34 e depois aos 47 minutos da etapa final. Resultados.
Em Batatais, no estádio Dr. Oswaldo Scatena, o Batatais tomou a virada por 2-1 diante do Osasco Audax. Os gols aconteceram na etapa final. O Batatais saiu na frente aos 2 minutos com Euler, o Osasco Audax empatou com Bruno Lima aos 28 e virou com Gilcimar aos 39 minutos da etapa final. Resultados: e em Penápolis, no estádio Tenente Carriço, Penapolense arrancou um empate em 1-1 com o Água Santa, que inaugurou o marcador aos 4 minutos do segundo tempo com Alex Gonçalves, e o time da casa empatou aos 26 minutos da etapa final com Tauan. Resultados: a 10ª rodada terminou no último domingo com 3 partidas. Em São Paulo, no estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, no Canindé, a Portuguesa de Desportos entrou na zona de rebaixamento ao arrancar o empate em 1-1 com o Taubaté. O Burro da Central saiu na frente aos 39 minutos da primeira etapa com Cleiton Domingues. E a Lusa arrancou empate aos 50 minutos da etapa final com Raul. Resultados: também em São Paulo, no estádio Conde Rodolfo Crespi, na rua Javari, no clássico paulistano Juvenal, o Juventus foi derrotado por 1-0 pelo Nacional, com gol de Bruno Nunes aos 43 minutos da primeira etapa. Resultados: e em Campinas, no estádio do Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani deixou a vitória escapar e cedeu o empate em 1-1 para o Rio Claro. Os gols aconteceram todos no segundo tempo. O Guarani saiu na frente aos 29 minutos com Bruno Mendes. E o Rio Claro arrancou o empate aos 41 minutos da etapa final com Lucas. Classificação: a classificação geral da Série A2, o líder é o São Bernardo com 22 pontos. Em segundo lugar estão empatados Guarani de Campinas, Sertãozinho e Penapolense, todos com 19 pontos, fechando o G4. Quinto é o Nacional com 17. Em sexto lugar estão empatados Oeste de Barueri e 15 de Piracicaba com 15 pontos. Oitavo agora é a Inter de Limeira com 14. Em nono é o Rio Claro com 13. Em décimo estão empatados Taubaté e Votuporanguense com 12. 12º lugar estão empatados Juventus e Batatais com 9. 14º lugar estão empatados Osasco Audax e Portuguesa de Desportos com 8 pontos. E em 16º lugar o Água Santa com 7 pontos. Próximos jogos: a 11ª rodada começa hoje, terça-feira, 6 de março, com 3 partidas. Logo às 3 horas da tarde, em Diadema, no distrital do Inamar, o Lanterna Água Santa encara o Votuporanguense, o 11º colocado. Já às 8 horas da noite em Osasco, no estádio Prefeito José Liberati, no duelo de interesses opostos, o 14º colocado, o Osasco Audax, recebe o Oeste de Barueri, o 6º colocado. E no mesmo horário, em Piracicaba, no estádio municipal Barão de Serra Negra, no Barão, em outro duelo de interesses opostos, o 7º colocado, o 15 de Piracicaba, enfrenta o Batatais, o 13º colocado. Próximos jogos: a 11ª rodada terminará amanhã, quarta-feira, 7 de março, com 5 partidas. Às 3 horas da tarde em São Paulo, no estádio Nicolau Alayon, na rua Comendador Souza, no duelo direto pelo G4, o 5º colocado Nacional receberá o Penapolense, o 4º colocado. Já às 7 horas da noite em Rio Claro, no estádio Augusto Schmidt Filho, no duelo de interesses opostos, o 9º colocado Rio Claro enfrentará a Portuguesa de Desportos, ameaçada na 15ª colocação. Às 8 horas da noite em São Bernardo do Campo, no estádio 1º de Maio, o líder São Bernardo Futebol Clube poderá garantir a sua classificação à próxima fase, diante do Sertãozinho, o 3º colocado. No mesmo horário em Taubaté, no estádio Joaquim de Moraes Filho, no Joaquinzão, no duelo de interesses opostos, o 10º colocado, o Taubaté, receberá o Juventus, o 12º colocado. E também no mesmo horário em Limeira, no estádio Major José Levi Sobrinho, no Limeirão, no duelo regional da rodada, a 8ª colocada, que ainda sonha com acesso, a Inter de Limeira, enfrentará o Guarani, o 2º colocado, que poderá garantir aí a sua presença no G4. Você confere todos os resultados pela 11ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2 na quinta-feira durante o Ai Amigos Esportes, o seu canal de esportes.
Agora no Ai Amigos Esportes vamos ver o resumo do fim de semana pelo primeiro turno, a classificação geral e os próximos jogos pelo segundo turno da LBF de basquete feminino. A oitava semana terminou no último sábado em Blumenau, no ginásio do Galegão, em jogo equilibrado. O Blumenau superou o Potibax Catanduva por 66-62. O Blumenau contou com grande atuação de Fernanda Bibiano, com mais um duplo-duplo com 15 pontos e 13 rebotes. O primeiro turno encerrou no último domingo com duas partidas, em São Luís do Maranhão, no ginásio do Castelinho, em jogo decidido nos detalhes. O Sampaio Basquete derrotou por 1 ponto Santo André Apaba por 56-55. A chilena Zamora Morrison foi a principal pontuadora do time da casa com 14 pontos, e pela equipe paulista a ala Jaqueline foi a cestinha do jogo com 20 pontos. E em Recife, Pernambuco, no ginásio Wilson Campos, mais um jogo equilibrado. O Uninassal Basquete venceu São Bernardo Brasolim Unip por 73-71. O jogo foi tão equilibrado que terminou com duas cestinhas, que anotaram 22 pontos cada. Pelo lado do Uninassal Basquete, a Tássia e a Laís pelo lado do São Bernardo Brasolim Unip. A classificação geral da LBF de basquete feminino: líder Vera Cruz Campinas com 16 pontos, segundo Sampaio Basquete com 14, em terceiro lugar estão empatados Santo André Apaba e Uninassal Basquete com 13 pontos, quinto lugar estão empatados Funvic Ituano, Blumenau, Presidente Venceslau e São Bernardo Brasolim Unip, todos com 11 pontos, em nono lugar o Potibax Catanduva com 8 pontos. O segundo turno começará na próxima sexta-feira, 9 de março, às 7 horas da noite, horário de Brasília, com duas partidas. Em Campinas, no ginásio da APP Paineiras, o Vera Cruz Campinas receberá o São Bernardo Brasolim Unip. E em Recife, Pernambuco, no ginásio do Sesc Santo Amaro, o Uninassal Basquete enfrentará o Blumenau. Agora no Ai Amigos Esportes vamos ver o resumo do fim de semana pela 14ª rodada, a classificação geral e os próximos jogos no meio de semana pela 15ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3. A 14ª rodada começou no último sábado em Osasco, no Prefeito José Liberati. O Grêmio Osasco e o Sport Clube São Bernardo protagonizaram o único 0-0 da rodada. Em Indaiatuba, no estádio Ítalo Mário Limonge, o líder Atibaia atropelou por 3-0 o Mantiqueira. Os gols do Falcão foram marcados por Tavares aos 24 minutos do primeiro tempo, William aos 39 e Jackson aos 46 minutos da etapa final. E em São José do Rio Preto, no estádio Anísio Haddad, o Rio Preto tomou a virada por 2-1 diante do Capivariano. Os gols aconteceram no primeiro tempo. O Rio Preto saiu na frente com Edipo aos 35 minutos, o Capivariano empatou aos 39 com Matheus e depois virou aos 41 minutos com Praxedes. Em São Carlos, no estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira, o São Carlos também tomou a virada por 3-2 diante do Desportivo Brasil. Os gols do São Carlos foram marcados por Marcelinho aos 7 e Giovani aos 24 minutos do segundo tempo. Os gols do Desportivo Brasil foram marcados por Douglas Santos com menos de 1 minuto, Diego Landes aos 35 e Renato aos 40 minutos da etapa final. Na instância turística de Olímpia, no estádio Maria Tereza Breda, Olímpia e Mojimirim empataram com um gol para cada lado. O Sapão da Mogiana saiu na frente aos 7 minutos de partida com Rafinha e o Olímpia empatou aos 31 minutos também da primeira etapa com Max Pardalzinho. Em Rio Claro, no estádio Benito Anelo Castelano, no Benitão, no duelo regional da rodada, Velo Clube Rio Clarense e União Agrícola Barbarense também empataram com um gol para cada lado. Os gols saíram na primeira etapa. União Agrícola Barbarense saiu na frente aos 36 minutos com gol contra de Lucas Oliveira. E o Velo Clube Rio Clarense empatou aos 39 minutos com Igor Meritão.
Em Marília, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, o Marília atropelou por 3-0 o Rio Branco de Americana. Os gols do MAC foram marcados por Dugai aos 30, Thiago Santos aos 31 minutos da primeira etapa e de novo Thiago Santos aos 8 minutos da etapa final. E em Barretos, no estádio Fortaleza, o Barretos atropelou por 4-1 o Taboão da Serra. Os gols do Barretos foram marcados por Barcos aos 19, aos 31 minutos da primeira etapa, aos 30 e aos 44 minutos da etapa final. O gol de honra do Taboão da Serra foi de Douglas aos 12 minutos do primeiro tempo. Resultados. E a 14ª rodada terminou no último domingo com 2 partidas. Em Bauru, no estádio Dr. Alfredo de Castilho, o Noroeste goleou por 8-1, isso mesmo, 8-1 a Matonense. Os gols do Noroeste foram marcados por Jorge Mauá aos 7, Igor Pimenta aos 17, Gindre aos 31, Jean-Pierre aos 35, Leandro Oliveira aos 41 minutos, de novo Jorge Mauá aos 47 minutos da primeira etapa. Já no segundo tempo, Jorge Mauá aos 2, Leandro Oliveira aos 21 minutos. O gol de honra da Matonense foi de Rafael aos 12 minutos da segunda etapa. E em Monte Azul Paulista, no estádio Otacília Patrícia Arroio, o Monte Azul venceu por 1-0 a líder portuguesa Santista com gol de Lucas Cesani aos 8 minutos de partida. Classificação. A classificação geral da Série A3, o líder agora é o Atibaia, 30 pontos, segundo a Portuguesa Santista com 29, terceiro é o Capivariano com 28, quarto é o Desportivo Brasil com 26, quinto Noroeste com 25, sexto Barretos 24, sétimo é o Velo Clube Rio Clarense 22, em oitavo lugar estão empatados Taboão da Serra e Monte Azul com 21 pontos, décimo é o Esporte Clube São Bernardo com 20, 11º São Carlos com 19, 12º é o Rio Preto com 18, 13º lugar estão empatados Olímpia e Grêmio Osasco com 17 pontos. Na zona de rebaixamento, 15º é a União Agrícola Barbarense com 16, 16º é o Marília com 14, 17º estão empatados Rio Branco de Americana e Matonense com 11 pontos, 19º é o Mantiqueira com 8, 20º já rebaixado o Mojimirim com 4 pontos. Próximos jogos. A 15ª rodada começa hoje, terça-feira, 6 de março, às 8 horas da noite em São Bernardo do Campo, no estádio Udbal do Lago, no Baetão, em duelo de interesses opostos. O 10º colocado, o Esporte Clube São Bernardo, encara o Marília, o 16º colocado. Próximos jogos. A 15ª rodada terminará amanhã, quarta-feira, 7 de março. Às 3 horas da tarde terá 2 partidas. Em Porto Feliz, no estádio Ernesto Rocco, em duelo interessante do G8, o quarto colocado Desportivo Brasil enfrentará o líder Atibaia. E em Bebedouro, no estádio Sócrates Stamato, só a vitória interessa a 18ª colocada a Matonense, que receberá o São Carlos, o 11º colocado. Já às 4 horas da tarde em Itapira, no estádio Coronel Francisco Vieira, em duelo regional pela sobrevivência na A3, o Lanterna Mojimirim enfrentará a União Agrícola Barbarense, o 15º colocado. Já às 7 horas da noite, mais 3 partidas. Em Osasco, no estádio Prefeito José Liberati, em duelo de interesses opostos, o 14º colocado, o Grêmio Osasco, receberá o Taboão da Serra, o 8º colocado. Em São José do Rio Preto, no estádio Anísio Haddad, em duelo regional direto pelo G8, o 12º colocado Rio Preto enfrentará o Monte Azul, o 9º colocado. Em Americana, no estádio Décio Vita, em duelo de interesses opostos, só a vitória interessa para fugir do rebaixamento ao Rio Branco de Americana, o 17º colocado, que receberá aí o Barretos, o 6º colocado. E às 8 horas da noite, as últimas 3 partidas. Em Capivari, na Arena Capivari, em duelo de interesses opostos, o 3º colocado Capivariano enfrentará o Olímpia, o 13º colocado. Em Santos, no estádio Eurico Mursa, em duelo interessante do G8, a vice-líder portuguesa Santista receberá o Velo Clube Rio Clarense, o 7º colocado.
E em Guaratinguetá, no estádio Professor Dário Rodrigues Leite, em duelo de interesses opostos, o vice-lanterna Mantiqueira, que só interessa a vitória, enfrentará o Noroeste, o quinto colocado. Você confere os resultados pela 15ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3 na quinta-feira durante o Ai Amigos Esportes, o seu canal de esportes. Agora no Ai Amigos Esportes vamos ver o resumo do fim de semana, a classificação geral e os próximos jogos pela 9ª rodada no retorno da Superliga Masculina de Vôlei. A 9ª rodada no retorno começou no último sábado em Guarulhos, no ginásio da Ponte Grande. O Corinthians Guarulhos derrotou o Lebes Canoas por 3-1 com parciais de 25-20, 25-23, 20-25 e 25-21. O central Luizinho do Corinthians Guarulhos foi o mais votado pela internet como o melhor jogador da partida. Em Maringá, no Paraná, no ginásio Chico Neto, o Copel Telecom Maringá Vôlei tomou a virada e perdeu para o Minas Tênis Clube por 3-1 com parciais de 25-22, 19-25, 20-25 e 16-25. O atacante cubano BC do Minas Tênis Clube foi o maior pontuador com 14 acertos e foi eleito o melhor jogador em quadra. Já em Taubaté, no ginásio do Abaeté, no duelo paulista da rodada, o MS Taubaté Fonvic foi atropelado pelo César São Paulo por 3-0 com parciais de 12-25, 23-25 e 18-25. O levantador William do César São Paulo colaborou para a vitória da sua equipe e foi o mais votado pela internet como o melhor jogador da partida. E em Ponta Grossa, no Paraná, no ginásio da Arena Multiuso, o Ponta Grossa Caramuru Vôlei venceu de virada o Juiz de Fora Vôlei por 3-1 com parciais de 27-29, 25-19, 25-19 e 26-24. O ponteiro Cris do Ponta Grossa Caramuru foi eleito o melhor jogador da partida. A classificação geral da Superliga Masculina de Vôlei: o líder é o Sada Cruzeiro 51 pontos, segundo é o Sesc Rio de Janeiro 49, terceiro é o César São Paulo 46, quarto é o MS Taubaté Fonvic 44, quinto é o Minas Tênis Clube 39, sexto é o Corinthians Guarulhos com 30, sétimo Vôlei Renata Campinas 25, oitavo é o Lebes Canoas 23, nono é o Ponta Grossa Caramuru com 19, décimo Montes Claros com 13, décimo primeiro Juiz de Fora com 8, décimo segundo Copel Telecom Maringá com 7 pontos. A 9ª rodada no retorno continua hoje, terça-feira, 6 de março, às 8 horas da noite, horário de Brasília, no Rio de Janeiro, no ginásio do Tijuca Tênis Clube. O Sesc Rio de Janeiro encara o Montes Claros Vôlei. E a 9ª rodada no retorno só terminará na quarta-feira que vem, 14 de março, às 8 horas da noite, horário de Brasília, em Contagem, Minas Gerais, no ginásio do Riacho. O Sada Cruzeiro Vôlei receberá o Vôlei Renata Campinas. E agora no Ai Amigos Esportes vamos ver o que acontecerá no meio de semana nos próximos jogos de volta pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da UEFA. As emoções dos jogos de volta pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da UEFA começam hoje, terça-feira, 6 de março, às 4h45 da tarde, horário de Brasília, com 2 partidas. Em Paris, no estádio do Parc des Princes, o Paris Saint-Germain, sem o craque Neymar, precisa vencer por 2-0 o poderoso Real Madrid do craque Cristiano Ronaldo e do técnico francês Zinedine Zidane para avançar às quartas de final da Liga dos Campeões da UEFA. E em Liverpool, na terra da rainha, no estádio Anfield, o Liverpool do trio Mané, Salah e do brasileiro Roberto Firmino está com um pezinho já nas quartas de final, porque poderá perder até por 4-0 diante do Porto de Portugal.
Os jogos de volta pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da UEFA continuarão amanhã, quarta-feira, 7 de março, com mais 2 partidas. Em Londres, na Inglaterra, no estádio de Wembley, o Tottenham da Inglaterra receberá o Juventus da Itália. Na partida de ida, as duas equipes empataram em 2-2 na Itália. E em Manchester, também na Terra da Rainha, o Manchester City da Inglaterra do técnico Pep Guardiola enfrentará o Basel da Suíça. Na partida de ida, os ingleses golearam por 4-0. Você confere os resultados destas partidas pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da UEFA na quinta-feira durante o Ai Amigos Esportes, o seu canal de esportes. Agora no Ai Amigos Esportes, vamos ver o resumo do fim de semana, a classificação geral e os próximos jogos pelo segundo turno do NBB de basquete masculino. Basquete masculino. Novo Basquete Brasil 2017-2018. A 18ª semana no segundo turno terminou no último sábado com 2 partidas. Em São Paulo, no ginásio Antônio Prado Júnior, o paulistano Corpore massacrou o Vasco da Gama por 102-59. O destaque do paulistano Corpore foi a dupla dinâmica Lucas Dias com 17 pontos e 9 rebotes e Iago Matheus com 14 pontos. E no Rio de Janeiro, na Arena Carioca 1, o Flamengo derrotou o Minas Tênis Clube por 96-84. O ala Marquinhos do Flamengo foi o cestinha da partida com 28 pontos e 5 assistências. Novo Basquete Brasil 2017-2018. A 19ª semana começou no último domingo em Franca, no ginásio do Pedrocão. O SESI Franca bateu Pinheiros por 87-79. O destaque do SESI Franca foi o ala armador Leandrinho Barbosa, com 22 pontos, 7 assistências, 3 rebotes e 2 bolas recuperadas. Novo Basquete Brasil 2017-2018. E em jogo antecipado pela 20ª rodada, ontem à noite em Salvador, Bahia, no ginásio poliesportivo de Cajazeiras, o Vitória derrotou de virada o SEM de Bauru Basquete por 82-77. Os destaques da equipe baiana foram Ocori com 17 pontos, Dawkins com 13, Matthew Shaw com 15 e Renato Schools com 10 pontos. Novo Basquete Brasil 2017-2018. A classificação geral do NBB de basquete masculino, o líder é o paulistano 47, segundo lugar estão empatados Flamengo e SESI Franca com 41, em quarto lugar estão empatados SEM de Bauru Basquete e Vitória com 39 pontos, sexto é o Mogi das Cruzes 38, sétimo estão empatados Pinheiros e Caxias do Sul com 37 pontos, em nono lugar estão empatados Basquete Cearense e Vasco da Gama com 34, 11º é o Minas Tênis Clube com 33, 12º é o Joinville com 30, 13º Campo Mourão com 29, 14º é o Botafogo Carioca com 28, 15º Liga Sorocabana com 27 pontos. Novo Basquete Brasil 2017-2018. A 19ª semana no segundo turno continua hoje, terça-feira, 6 de março, com 3 partidas. Às 7 horas da noite, horário de Brasília, em Sorocaba, no ginásio Gualberto Moreira, a Liga Sorocabana encara o Flamengo. E às 8 horas da noite, horário de Brasília, mais 2 partidas. No Rio de Janeiro, no ginásio Oscar Zelaya, o Botafogo Carioca recebe o Joinville ABJ. E também no Rio de Janeiro, no ginásio de São Januário, o Vasco da Gama enfrenta o Caxias do Sul. Basquete masculino. Novo Basquete Brasil 2017-2018. O Ai Amigos Esportes desta terça-feira, 6 de março de 2018, está chegando ao seu final. Siga e curta o Ai Amigos Esportes no nosso canal no YouTube, também na nossa página no Facebook, através do nosso perfil no Twitter,
também pelo WhatsApp neste número 19 991357215 e tudo no nosso portal na internet aiamigos.com.br. Quero aqui agradecer a sua audiência, o seu carinho e a sua paciência, e também quero desejar a você, às nossas famílias e aos nossos amigos uma ótima terça-feira, uma excelente semana a todos. Compartilhe com a sua família e curta com seus amigos, e conto com todos vocês na quinta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, se Deus quiser, com mais um inédito Ai Amigos Esportes. E vá com calma, ainda é terça-feira e é vida que segue. Futebol. Basquete. Vôlei.